Paz do Senhor, bom dia, bom dia. Que a bênção do Senhor te alcance nesse momento. Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Mas como eu sempre digo, a hora que você parar para assistir essa live, que a paz do Senhor venha reinar no seu coração. Nós estamos aqui para mais um dia da nossa jornada Mandamentos do Lar. E nós vamos hoje falar sobre respeito. Coloquem para mim aí, nós vamos falar sobre respeito. Então, já falamos sobre diálogo, já falamos sobre compreensão, vamos ver. Sobre carinho, já falamos também sobre carinho. Deixa eu ler aqui, diálogo, carinho, já falamos sobre compreensão. E hoje nós vamos falar sobre respeito. Já falamos sobre paciência também. E hoje nós vamos falar sobre respeito. Respeito é somente os filhos respeitarem os pais? Será que os pais também devem respeitar os seus filhos? Então nós vamos falar isso aqui, lembrando para você que está falando, que está aqui conosco, talvez a primeira vez. Obrigada, Maria Pastora, talvez pela primeira vez. Isso aqui nós vamos falar com a base cristã, a base bíblica está aqui, a Bíblia, e nós vamos falar também no âmbito familiar. Claro que o respeito e todos esses assuntos aqui, eles devem ser aplicados na comunidade, na sociedade, no meio que a gente vive como um todo. Mas nessa série Mandamentos do Lar, nós estamos falando basicamente dentro da nossa família, que envolve o nosso cônjuge, envolve os nossos filhos, para quem tem neto, envolve os netos aí dentro da nossa família. Então nós vamos nesse assunto muito pertinente falar sobre respeito. E eu quero deixar um versículo para vocês, né? A gente tem a base, como eu já disse para vocês, nós temos a nossa base cristã, a base bíblica, mas antes nós vamos fazer uma oração e eu já convido você para estar conosco orando e pedindo ao Senhor para que conserve o respeito mútuo aí dentro da sua casa, da sua família. Talvez tenha saído, né? Talvez não tenha o respeito como deveria ser. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor coloca todas as coisas no lugar. Então você lembre aí da sua família, lembre de mais uma família que você conheça. Vamos interceder, orar uns pelos outros. Amado e querido Deus, mais uma vez, meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, nesse propósito de falar sobre os mandamentos do lar. Falar de características que nós precisamos ter e manter acesas na nossa casa, na nossa família. E hoje nós vamos falar sobre o respeito. Meu Pai, quantos filhos não respeitam mais os pais? Quantos pais também não respeitam os seus filhos? Quantos cônjuges, meu Pai, desrespeitando um ao outro na frente dos seus filhos? Quantas palavras, meu Pai, que não deveriam ser ditas porque já não tem mais o respeito. Estamos pedindo ao Senhor que coloque respeito na nossa vida, né? Para que nos dê condição de termos e darmos respeito. Eu gostaria de ler com vocês um versículo que está lá em 1 Pedro 2,17. Glórias a Deus por isso. 1 Pedro 2,17, já que nós estamos falando sobre respeito, diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Tratem a todos com o devido respeito. Aqui não está falando somente para que os filhos tenham respeito com os seus pais. A Bíblia nos orienta, a Bíblia é nossa bússola, a Bíblia tem respaldo, tem resposta, tem solução para todas as coisas. Tratem a todos com respeito. A Bíblia fala também que os filhos devem honrar. Honrar é respeitar. O respeito, nós vamos falar aqui a definição, ele fala sobre honra.
sobre valor, né? Valor entre um e outro. E aí, honrar o pai e mãe é respeitar pai e mãe. Eu já disse aqui, como, né, nós já falamos aqui sobre outros assuntos também dentro dessa série, dessa jornada Mandamentos do Lar, mas pode ser que você esteja ouvindo, vai ficar salva somente no YouTube, Missionária Valéria Dias. Então talvez você não tenha ouvido, e se tiver ouvido também não tem importância, porque um assunto vai entrelaçando no outro. E quando a gente diz, né, filho tem que honrar pai e mãe, é mandamento. É diferente de conselho, tá, gente? Mandamento é diferente de um conselho. Mandamento é uma ordem. E aí, filhos, honrem pai e mãe. Filhos, respeitem pai e mãe. E aí, nesse âmbito familiar, nós vamos ver, será que é somente o filho que deve respeitar o seu pai? Será que é somente o filho que deve honrar a sua mãe? E a gente vai ver aqui, já em 1 Pedro, nesse primeiro versículo que nós lemos, tratem a todos com o devido respeito. Isso aqui não quer dizer, se o seu filho for obediente, você trate ele com amor. Se o seu filho fizer o que te agrada, você trata ele com amor, com respeito. Olha, se o seu pai for um cristão, se o seu pai for alguém de gente boa, você honra seu pai. Não. Honrar pai e mãe é mandamento independente se o seu pai professa sua fé, se o seu pai é um homem íntegro, é muito além. E respeitar também diz muito sobre você, não diz sobre o outro. Quando eu respeito, quando parte de mim essa característica, essa essência que eu tenho na minha vida, que é de honrar meu pai e minha mãe, diz mais sobre mim do que sobre o outro. E qualquer outra pessoa, falando agora de modo geral, quando eu respeito alguém, diz mais sobre quem está fazendo esse gesto, que no caso sou eu, do que sobre o outro. E a gente vai ver direitinho sobre isso. Ó, tô aqui com a minha xícara de café. E aí, você tem a oportunidade de tomar um cafezinho comigo? Se você puder parar, tudo bem, mas se você não puder, mesmo que você esteja na sua atividade, fica ligadinho aí, porque Deus já está falando conosco. Então, o que é respeito? Como a gente pode... eu sei o que é, mas eu não sei colocar em palavras. Então eu pesquisei qual é a definição de respeito. O respeito é um sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser mal criada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. O respeito faz com que a pessoa não diga ofensas nem insultos, mas sim um sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência. Vem também com estima, consideração e apreço. É isso. Deu para entender? Vamos ler de novo? É você não tratar o outro. De repente o outro vem para você com palavras negativas. De repente o outro vem até você, te lança coisas desagradáveis. Mas aí você não revida no mesmo jeito. A Josi escreveu, quando nós obedecemos a Deus, Ele nos honra. E no final nós temos visto isso. E é verdade. E esse respeito também e honrem ao rei. E esse rei pode ser considerado nosso Deus. É honrar o nosso rei. É tratar a todos com o devido respeito. Então vou ler novamente. A definição de respeito é um sentimento. Se você tem respeito, você tem sentimento. O sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser mal criada ou de agir com falta de consideração com os outros. Faz com que a pessoa não diga ofensas nem insultos,
Mas sim, o respeito é um sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, estima, consideração e apreço. É tratar o outro da forma como você gostaria de ser tratado. E aí a gente escuta assim: respeito não se impõe, respeito você conquista, respeito você adquire. Ai, obrigada, coraçãozinho subindo. Respeito não é uma coisa imposta, é uma coisa conquistada. Será mesmo? Será que é assim? Você concorda? Que o respeito é uma coisa que você conquista? Você entra no ambiente, você conquista o respeito das pessoas em volta. Mas no âmbito familiar, será que é? Eu vou esperar alguém pelo menos me responder. Você concorda com isso ou não concorda com isso? Pois bem, eu pensando nesta frase, eu meditando sobre essa conversa que nós teríamos hoje, podem chamar de palestra, tem gente falando que está amando essas palestras, mas nesse bate-papo do nosso Mandamento do Lar, eu já vou passar para você qual vai ser o assunto que nós vamos conversar terça-feira que vem. Vou passar para vocês. Então me fala aí, vocês acham, a paz do Senhor, irmã Carla, você acha que o respeito realmente é algo que não é imposto, mas conquistado? Na área de filhos, eu estou dizendo agora, será mesmo? E aí eu te faço uma outra perguntinha. E se o outro, nesse outro aqui, eu quis dizer os filhos, não quiserem aprender e praticar? E se os seus filhos não quiserem respeitar? Porque você vai ensinando desde pequenininho os seus filhos a te obedecer o papai, obedecer a mamãe, não é isso? O papai ensina que os filhos devem obedecer a mamãe. Mamãe ensina que os filhos devem obedecer o papai. Respeito não precisa ser conquistado, precisa ser algo da própria pessoa. Precisa ter respeito com o próximo, independente de qualquer coisa. É isso aí. É isso aí. O respeito tem que ter nessa via de mão dupla. Mas eu estou dizendo, o Senhor me tocou para perguntar para você, dentro do âmbito familiar. E se os seus filhos não estão respeitando? Você criou uma regrinha dentro da sua casa e aí não estão respeitando, não estão valorizando aquilo que foi ensinado. Respeito é um mandamento, é respeitar, é honrar, concordo. E aí, quem tá mais comigo aí? E aí a gente falou que o respeito não é imposto, né? Mas para isso você precisa ser o exemplo. Às vezes a gente fala, o meu filho não tá me respeitando, o meu filho não respeita nem o meu esposo mais. Mas será que nós estamos dando exemplo? Será que nós temos sido exemplo para os nossos filhos? Precisamos dar exemplo, precisamos ser esse exemplo. Não somente dar, falando, mas precisamos praticar. Eu preciso respeitar o meu cônjuge. Eu, mulher, estou falando do meu esposo, mas os esposos também precisam respeitar as suas esposas, para que com isso seus filhos aprendam. Menino, olha que jeito que você falou com seu pai. Menino, respeita a sua mãe. Mas será que eu também estou respeitando? Afinal de contas, a gente pega esse versículo, honrar teu pai e tua mãe. Mas a gente tem na Bíblia também, de respeito do homem respeitar a mulher, da mulher respeitar também o seu cônjuge. E com isso os filhos vão aprendendo, os filhos vão vendo que é assim que deve proceder. E aí a gente quer cobrar, muitas vezes, uma coisa que a gente não pratica. E o Senhor me trouxe isso à mente, à memória. Será que eu estou praticando? Será que eu estou ensinando os meus filhos a honrarem o meu esposo? A honrarem os pais deles?
É verdade, o nosso exemplo reflete nos filhos e nos familiares. Se eu falo para o meu filho assim, o respeito é não mentir, né? Quando eu respeito uma pessoa, eu não minto para aquela pessoa. E aí eu digo para os meus filhos assim, olha, eu vou te fazer isso aqui, eu vou te dar esse dinheiro aqui, eu vou abrir uma concessão para você aqui, mas você não conta para o seu pai, tá? O seu pai não pode saber, porque afinal de contas o seu pai nem queria te dar, o seu pai não queria deixar, o seu pai não queria fazer, mas eu sou muito boazinha e eu vou fazer para você. Eu estou ensinando, ainda que eu não estou falando assim, olha, não precisa respeitar o seu pai. Eu estou ensinando com as minhas ações, com os meus gestos, com as minhas atitudes, a que esse filho não venha ter respeito com o seu pai. E aí, eu tô saindo como boazinha. Sabe o que vai acontecer? Gente, isso não tá no papel. Mas o Espírito Santo tá falando e ministrando conosco. E eu faço com que esse filho perca o respeito por seu pai. E o pai da mesma forma faz com o seu filho. E depois eu não posso querer e exigir que esse filho tenha o respeito por mim. Porque o pai e a mãe estão na mesma hierarquia para os seus filhos. E se eu ensino a desrespeitar o pai, eu estou incutindo na cabeça deles também que nem eu também preciso ser respeitada. Tá dando para vocês entenderem? Acompanhar? Vocês estão comigo nesse raciocínio? Porque o pai e a mãe estão, no mesmo patamar. Glórias a Deus. Muito obrigada. Ramos Silva aí, não sei o seu primeiro nome, está sentindo a direção de Deus nas suas palavras. Obrigada. E é isso, quando a gente vem aqui falar do amor de Deus, falar sobre as coisas de Deus, a responsabilidade é muito grande. Se você, é isso aí, uma outra amiga colocou, se não respeitamos e não obedecemos as regras, dificilmente obedecemos e respeitamos a Deus. E é verdade, porque nós temos, os filhos com certeza precisam aprender aqui, Não adianta, como é que você pode honrar a Deus, obedecer a Deus que não vê, se você não honra e não respeita os seus pais, que estão aqui nesta terra para te aconselhar, para te orientar. E nós estamos falando sobre, geralmente a gente pensa nos filhos, mas nós também somos filhos. Como que nós temos tratado os nossos pais? Com honra? Nós temos obedecido? Nós temos honrado? Lembrando que a lei da semeadura, ela é implacável. Ela é implacável. Ah, que bênção! A nossa amiga aí é irmã da B, tá lá em Mesquita, no Rio, ouvindo. Que bênção, que bênção! Amiga da B é nossa amiga. Então, meus queridos, é isso. O que a gente planta, a gente vai colher. Mas ainda há tempo da gente mudar a nossa semeadura. Ainda há tempo de revertermos esse quadro, de mudarmos essa estação. Ainda dá tempo. Você vai falar, mas os meus filhos estão crescidos, eles não me respeitam mais. E aí, a pergunta que a gente disse. O respeito, ele não é imposto, ele é conquistado. Pastor Valdivino está nos dando boa tarde, porque lá na Irlanda agora já é boa tarde, né? Nós estamos aqui, a paz do Senhor, meu irmão. Então, não é imposto, é conquistado. Será mesmo? E quando aí você fala, irmã Valéria, mas eu não estou entendendo. Eu sempre honrei meu esposo, eu sempre honrei os meus filhos, e eles cresceram e se acharam donos do seu nariz. E agora já não nos respeitam mais. Oi, Luciana, bom dia, querida. Eles já não, a paz do Senhor, eles já não nos respeitam mais. Eles já nos tratam de qualquer maneira, né? Talvez quantos pais e mães estão sofrendo porque os seus filhos já não respeitam mais. Mas eu coloquei aqui, e se os filhos não quiserem
aprender e praticar, porque foi ensinado. Se foi ensinado, você fica tranquilo, você fez a sua parte. E se eles não querem colocar? Aí eu vou numa frasezinha que o meu esposo também fala comigo. Gente, eu aprendo muito com esse meu marido. E ele fala, né, que o protocolo gera respeito. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente precisa trazer de volta a realidade. Muitas das vezes a gente precisa falar assim, meu filho, peraí, eu sou o seu amigo, eu sou aqui a sua amiga, mamãe te ama, a gente gosta muito de você, você tem um valor aqui nessa família inestimável, você é único, você elogia e é verdade, você é único, você é especial, mas deixa eu te falar uma coisa, aqui nós somos pai e mãe e você é nosso filho. Então, Deus me fez trazer isso. Se eu ensino, se eu falo, mas tem horas que o protocolo gera respeito. Olha, meu filho, vem cá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar as cartas. Prepara uma mesa bacana, bonita. Chama e pega e fala, olha, vem cá, vamos ter uma conversa? Eu acho que algumas coisas estão invertendo. E aqui na nossa casa, não. As coisas não podem ser invertidas. A nossa amiga escreveu aí, né, a questão, às vezes são pequenas atitudes que a gente deixa passar e depois a gente também quer retomar uma coisa que você abriu mão. Pode ser muitas das vezes que a gente abra mão de alguma coisa. O filho pequenininho falou um palavrãozinho, ou uma palavra feia, não precisa ser um palavrão. Às vezes falou alguma coisa que não é muito legal. E aí todo mundo acha bonitinho e bate palminha. Às vezes o seu filho te deu uma má resposta e você fala, é porque ele tá nervoso com alguma coisa, aí deixa passar, e depois deixa passar, e mais uma vez deixa passar, e aí depois não tem jeito mais. A gente pensa que não tem jeito mais. Mas a gente precisa assumir o nosso lugar de pai e de mãe. E aí, igual, por exemplo, a gente conserva isso aqui em casa até hoje. Os nossos filhos, meu esposo, então, principalmente faz questão disso. É senhor e senhora, né? Nós temos 50 anos, nós temos um filho de 22, um filho de 24, e aí começa com alguma coisa, aí meu esposo vira e fala assim, com quem? Ah, pai, é com o senhor. Porque são coisas que a gente acredita para nossa família. Eu não estou falando que isso é regra. Não estou falando que você tem que agir assim. Eu estou falando baseada na minha família, dentro daquilo que a gente acredita. Bença pai, bença mãe. Aqui ainda existe isso. Então, o que eu quero dizer é que às vezes são pequenas coisas que a gente vai abrindo mão. A gente vai abrindo mão. E depois você fala assim, nossa, eu acho tão bonito, lá na casa de fulano, o filho pede benção pai e benção mãe. Mas será que não foi você que deixou se perder? Será que não foi você com medo de magoar o seu filho? Ou então porque estava na moda? E aí você foi abrindo mão e agora... E para retomar, né? E para trazer de volta. Aqui em casa é assim, senhora, senhor, bença pai, bença mãe, né? Se eu pudesse, eu achava bonitinho, bença papai e mamãe, mas não, é pai e mãe. Mas como é que tá dentro da sua realidade aí? Mas olha, Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade, a gente paga um preço. Não é que você tem que ser ruim, não é que você tem que ser o carrasco, não, porque a gente vai falar também dos pais respeitarem os filhos. Eu vou falar isso aqui. Porque tem muito pai que acha que o filho não tem, que o pai não tem que respeitar o filho. Eu vou falar sobre isso. Mas eu estou falando ainda na questão dos filhos respeitarem, honrarem os seus pais. Meus queridos, temos que cortar o mal pela raiz. Por quê? Eu também, aqui em casa é com tio, com tia, com vovó, a gente não tem mais, e a gente faz questão disso, de chegar, meu filho casado mora embaixo da casa do meu pai, e às vezes ele vai lá mais de uma vez, e tem que ter esse benção vô,
benção, vó, e é isso aí. Meu filho tem hora que ele vai sair para o trabalho, e gente, eu tô falando da minha casa, tá bom? Mas cada um aplica na sua casa. Agora, tem coisa que cada um pode escolher se vai aplicar ou não. Mas o respeito não tem esse negócio de querer aplicar ou não. Isso é mandamento. E mandamento a gente não pode mudar. A gente não pode mudar. Então, mandamento. Então, às vezes ele tá saindo, ele fala, benção mãe, Deus te abençoe, vai com Deus. Daí a pouquinho, ele pegou uma outra, benção mãe, Deus te abençoe, meu filho. Às vezes eu acho que ele já tá lá na rua, daí a pouquinho ele teve que subir, esqueceu alguma coisa no quarto, daí, mãe, benção, meu Deus te abençoe, meu filho. E é isso aí, porque a gente tem isso. Olha o que meu amor tá colocando aí. Vamos ler aqui. Essa live é participativa, você sabe. Às vezes você tem vergonha de elogiar o cônjuge, os filhos, os pais publicamente, mas não tem vergonha de desrespeitar e desonrar na frente dos outros. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem pai que gritam com seus filhos na frente de todo mundo. Desonra, porque o respeito, como eu disse, não fala sobre a idade. O respeito, ele não fala sobre essa hierarquia, porque em 1 Pedro, onde nós lemos 2,17, fala que tratem a todos com o devido respeito. Todos com o devido respeito, então os pais também. E tem gente que não tem vergonha de gritar, de falar coisas de baixo calão que não são agradáveis. Ah, sua porca! Nossa, de novo isso? Você fez o que eu mandei? Pai falando com o filho tá aprendendo. O filho tá falando assim, é normal aqui em casa, é lugar de gritaria, a gente trata todo mundo igual e às vezes não faz um elogio. Uma vez, como eu disse, vou falar da minha casa, né? Uma vez o meu esposo me deu um beijo bem dado, sabe? Quando ele chegou e tinha gente aqui em casa. E aí alguém me perguntou, né, que falou assim, você não tem vergonha não? Seus filhos estavam na sala. A gente tem que ter vergonha de maltratar o outro. Meus filhos têm que aprender que o pai deles me ama, que eu amo o pai deles, e que a gente se beija, a gente se acarinha, tudo com respeito, né? E a gente tem um diálogo bacana, e meus filhos vão aprender. Hoje eu tenho filhão que ele chega, às vezes ele chega para almoçar, eu tô na cozinha, ele vem me dá um beijo na minha cabeça, meu grandão. O meu outro chega, me dá um abraço. Isso é respeito, é honra, que a gente falou sobre isso. Dando bênção, pedindo bênção até seus filhos. A Maria Santos, os meus filhos são casados até hoje, quando vem aqui me pede a bênção, é isso. E eles estão passando para outra geração, ensinando os filhos deles, os seus netos, também a te tratarem com respeito, também a te tratarem com carinho. Olha que sério. Olha que sério. O pai, amiga, vou resguardar a sua identidade. O pai brigava muito quando era adolescente, né? Deixou de dar bênção e hoje ela não consegue pedir bênção nem para a mãe dela mais. Dá tempo de retomar. Se você deseja isso para sua filha, se você deseja ter essa honra, esse respeito, ainda dá tempo. É exercício diário. É aquilo que nós falamos no início da live. Quando eu respeito o outro, não diz sobre o outro, diz sobre mim. Quando eu honro o outro, não diz sobre o outro, diz sobre mim. Quando eu faço bem, ainda, nós lemos aqui na definição, essa live depois vai ficar salva lá no YouTube. Você volta lá. O respeito é um sentimento que nos impede de tratar mal a outra pessoa. Ainda dá tempo, minha amiga, de você mudar esse quadro. Se você trate a sua mãe da forma que você gostaria que a sua filha te tratasse, vai ficar mais fácil. Trate a sua mãe de uma forma que você fala, poxa, eu hoje como mãe gostaria de ser tratada assim. Vamos lá, mais um comentário aqui. Falar com os filhos sobre qualquer assunto de forma respeitosa é saudável e necessária.
Seu filho vem conversar com você sobre qualquer assunto. Tem assuntos que são difíceis, né? Mas aí você pega e terceiriza para outra pessoa um assunto que era para ser seu, para você tratar com seus filhos. Isso é desrespeito com seu filho. Você não está honrando a Deus o papel que ele te deu. Gente, olha que sério isso. Olha que sério. Deus te deu uma missão. Deus confiou em você algo. Assim como a gente faz com os nossos filhos. Porque Deus é nosso Pai. Ele nos confia algo. E quando você não exerce essa autoridade, essa honra, esse carinho sobre a quem Deus mandou, que são os seus filhos, a sua família, você está, desonrando a Deus. Meu Jesus. Minha amada, que seus traumas sejam quebrados. Glórias a Deus. Tem portas, tem bênçãos que são retidas por falta do perdão. Concordo, querida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para você depois. Me chama pra gente bater um papo. Você tem que se libertar daquilo que está impedindo você. Esse machucado, esses traumas do passado não estão cicatrizados. Deu só uma casquinha e toda vez que você lembra, isso dói, isso machuca. Com ele não tem mais jeito, porque ele já partiu. Mas ainda tem tempo de você fazer com a sua mãe. Tem tempo de você pedir ao Senhor para que cure você dessas feridas. É verdade. Aleluia. Então, no quesito do filho honrar e respeitar o pai, tem mais alguma coisa que vocês querem abordar para a gente tratar aqui? Porque o respeito é isso. Ah, mas eu não maltrato a minha mãe, eu não falo nada que impeça, que agrida a minha mãe, mas talvez você não consiga falar o bem, que é pedir a bênção, que é dizer eu te amo, que é honrar a sua mãe com gestos e atitudes. E sabe o que vai acontecendo? Isso vai virando uma bola. Isso vai virando uma bola. E aí você vai passando para outro, para o outro, para o outro, e depois você quer retomar e fica mais difícil. Ensine para sua filha, ensine para o seu filho. Olha, até hoje eu tinha essa dificuldade. Olha, até hoje eu vou te... Ah, mãe, mas você pode me dar escondido do meu pai? Não, não posso. Pode sim, mãe, você sempre fez isso. Pois é, meu filho, eu agi errado. Pois é, minha filha, não era legal o que eu fazia. Mas a partir de hoje, nós vamos deixar claro aqui que o papai é o cabeça da nossa casa. O papai é o sacerdote desse lar. E nós temos que respeitar o papai. Ai, mãe, meu pai fez isso e isso comigo. E tem homens aqui também que muitos filhos falam com seus pais. O pai chega do serviço, o filho já... Pai, você não sabe o que a minha mãe fez comigo hoje? E aí começa. É mesmo? Vem cá. E o pai tá com saudade, ficou o dia inteiro fora. Vem cá, meu filho. Mas o papai não vai fazer, não. Papai é bonzinho. Olha como que a gente desonra o cônjuge. Gente, tá ficando mais sério do que eu pensei. O Senhor tá nos trazendo a responsabilidade. A partir de hoje, coloque o respeito na sua casa. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser simples, não estou dizendo que vai ser de uma hora para outra. Mas o respeito também é uma decisão. A pastora Day colocou perdoar e o amar também. É decisão. E a melhor decisão é o perdão, porque o perdão liberta. O perdão te liberta de traumas. O perdão te liberta de coisas que você ouviu, de coisas que você fez, de coisas que fizeram com você. Decida perdoar. E aí quando você perdoa de verdade, você vai tratar com respeito. Respeite, filhos, respeitem os seus pais. Filhos, honrem seus pais. É mandamento divino. Não é uma coisa porque fica bonito, não é uma coisa para se tornar um ambiente familiar mais leve. É porque é um mandamento. E nós estamos no Mandamentos do Lar, hoje falando sobre respeito. E aí, eu vou, depois se vocês lembrarem de mais alguma coisa que queiram que a gente comente,
Para quem está aqui a primeira vez assistindo, para quem está assistindo, vai assistir depois pelo YouTube. Nós estamos falando sobre os mandamentos do lar dentro da casa. E hoje nós estamos falando sobre respeito. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E como está o seu grau de respeito com os seus filhos? É verdade, tratar os filhos com respeito é essencial para que ele também nos trate. Mas eu quero deixar claro aqui a minha opinião. Isso é minha opinião. O respeito não é imposto, ele é adquirido. Você conquista, ele é conquistado. Mas e quando o seu filho toda a vida te respeitou, toda a vida foi bacana, um relacionamento familiar bacana, mas ele foi aí com outras amizades, com convivência, e ele achou de uma hora para outra, igual nós já falamos aqui, teve gente que falou, fez 18 anos, achou que não precisava mais, e ele se sente o dono, né, de alguma situação, e ele decide não mais respeitar a sua casa. Respeito não é só com palavras, respeito é com atitude, com ações. Na sua casa ninguém fuma, e seu filho, Deus me livre e guarde, começou a fumar e ele quer fumar dentro da sua casa. O seu filho começou a beber, entrou com uma latinha de cerveja, só uma latinha, não vou falar com ele não, foi só hoje, e você não foi cortando e começou. E se o seu filho começa a ver coisas que não era para ver dentro da sua casa, e aí como fazer? Não foi conquistado. Eu posso impor minha opinião. Você é pai e mãe. O protocolo gera respeito. Até nesse caso de benção pai, benção mãe. É uma véia. Olha só como é que a gente brinca. É uma véia. Ô véia. Ou não sei o quê. Ou começa a chamar pelo nome. Aqui em casa é pai e mãe. Tem família. E tudo bem, se respeita, eu não vou entrar na sua família. Mas eu estou dizendo do que é funcional para minha família. Esse protocolo gera respeito aqui. É verdade, nossos filhos, a irmã Carla está falando, nossos filhos precisam respeitar. Não ter medo, é diferente, tá, gente? Esse temer é diferente de ter medo. Porque o respeito na ausência vai respeitar. Sim, o filho respeita o pai e a mãe do mesmo jeito. Em fevereiro, nós fizemos uma viagem, primeira vez depois de 27 anos, de 24 anos, né, que meu filho mais velho tem, que eu e meu amor fizemos uma viagem sozinhos, sem filhos. Primeira vez, gente, foi muito gostosa essa viagem. E aí, o meu caçula ficou aqui em casa. Eu até falei, vai pra sua avó, né? O irmão dele ofereceu. Ele quis ficar aqui em casa. E o que aconteceu? Ele respeitou a nossa casa, mesmo a gente estando ausente. Ele respeitou a nossa casa, por quê? Porque ele entendeu o que é respeito. Ele honrou a nossa casa, mesmo nós não estando. E é isso que precisa ser incutido na mente dos nossos filhos. Que não é só quando os nossos olhos físicos estão sobre eles. Os filhos, eles têm que entender que eles precisam respeitar na ausência e na presença. Amém, amém. Eu também tô querendo mais viagem, foi ótimo. E é isso. E aí, gente, e isso, a questão da bênção é isso aí. Aqui em casa funciona e funciona muito bem. Mas agora, eu quero... porque Deus me chamou a atenção. E como eu digo, a gente tem que falar aquilo que a gente vive. E como está o nosso respeito com os nossos filhos? É uma via de mão dupla. Caminha para lá, eu tenho que respeitar, eu quero ser respeitada, não é assim? A gente quer ser respeitado, a gente quer ser honrado, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser valorizado, a gente quer. Mas e como tem sido o meu doar, o meu fazer, o meu agir em favor de alguém? Será que eu tenho honrado? Será que eu tenho lembrado? Será que eu tenho respeitado? Não somente para quem está em cima, não somente para os meus pais, não somente para quem está ali lado a lado comigo, que é o meu esposo, mas e como eu tenho tratado os meus filhos? Será que eu tenho também respeitado?
Respeito é agradável, maravilhoso e necessário. Para se ter uma família funcional, para se ter uma família nos padrões que Deus deseja e nos deixou, é preciso ter o respeito. Eu disse aqui, na definição do respeito, que é um sentimento que impede uma pessoa de tratar ou de agir com a falta, né, de consideração nessa maneira que eu trato o outro. E não está falando somente dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, mas fala também dos pais com os filhos. E eu coloquei aqui que o respeito é mútuo. E o que me fez trazer à memória uma coisa que, se eu deixar, eu falto com respeito com os meus filhos. E eu buscando nisso, né, uma forma de eu também desrespeitar os meus filhos. Eu estive em Matias Barbosa levando uma palestra, uma palavra, referência ao Dia das Mães, e eu disse sobre isso. E depois uma pessoa veio, uma senhorinha, veio falar comigo sobre isso. Principalmente sobre o gosto musical. Eu sou de uma época que, apesar de que, deixa eu alinhar meu pensamento. Eu sou de uma época, de uma geração que, no meu tempo, a gente fala isso porque realmente era no nosso tempo, que eram outros tipos de louvor. O que estava, né, na moda, o que tocava, o meu gosto musical é um pouco diferente do que os meus filhos hoje assistem. A Dani estava lá, né, Dani? Eu falei sobre isso. A Dani estava lá. Então, hoje, embora os gostos estão voltando. Eu passei perto da casa do meu filho outro dia e estava tocando lá o Sérgio Lopes, que é um cantor da minha geração, que é um cantor que eu gosto muito, um verdadeiro poeta. Eu ainda disse pro Adair assim, olha, meu bem, o gosto tá voltando, né? Olha só que louvor lindo que ele estava ouvindo lá na playlist dele. Então tem louvor que vai voltar, mas eu sei que ele gosta bastante. E meu outro filho também gosta desses lançamentos que estão aí, desses músicos e músicas, estilo musical, que estão lançando aí. E às vezes eles gostam de ouvir um pouquinho mais alto do que eu ouço. Obrigada, Dani. Eu também amei estar com vocês. E aí, gente, será que eu tenho respeitado meu filho? Será que eu tenho valorizado, honrado meu filho? Quando eu digo assim, a minha família é uma bênção. Quando eu digo assim, a minha família, a minha casa é lugar de paz, é lugar de bênção. E aí, quando eu falo a minha família, a nossa casa, a nossa família, será que é nossa casa? Ou será que é minha casa? Será que eu coloco limites aqui onde os meus filhos não têm liberdade de ouvir uma música que eles gostariam de ouvir? Será que eu tenho aberto espaço para os meus filhos exporem as suas ideias, colocarem uma música que eles gostam? Foi nisso que Deus falou comigo. Eu fiquei pensando no respeito mútuo. Eu falei, em que parte eu posso desonrar os meus filhos? Em que parte eu posso desrespeitar os meus filhos? E aí Deus falou comigo nos louvores. Gente, é impressionante. O que eu tenho procurado? Olha, eu vou te falar uma coisa. Oi, Rafa. Paz do Senhor. Sabe uma coisa? Obrigada, Dani. A Dani disse que está sendo uma mentoria. E o propósito era esse mesmo. É verdade, irmã Ana Maria, porque às vezes a gente vem desonrando as crianças. E aí eles vão crescendo assim, e às vezes não tem força para agir. Quando se acham fortes, eles querem reagir. E por isso que muitas das vezes, bem popular, entorna o caldo. É isso. E quando o Senhor me trouxe, já tem um tempo que Deus estava falando para eu fazer isso aqui, desde o ano passado. E isso aqui para mim, gente, a maior beneficiada tem sido eu. A pessoa mais abençoada tem sido eu. Porque eu tenho que viver isso aqui. Eu não posso usar de hipocrisia aqui na frente de vocês. Ainda que vocês não me conheçam, muitos não me conhecem.
Mas a minha família, os meus filhos são convidados a assistirem depois quando não podem estar. Mas existe um Deus no céu que me conhece e me sonda. E eu estou tendo que viver isso aqui. Então, por isso que eu busco aonde os pontos que eu posso melhorar. E eu disse para o Senhor, Senhor, me faz ver em qual âmbito, em que eu posso ser mais assertiva para que a minha família realmente seja uma bênção. E eu gostaria já de aproveitar, você que está vendo aqui no YouTube, porque só vai ficar salvo aqui no YouTube, que você começasse a me seguir. Eu queria que você fosse aí em cima, clicasse no sininho para que toda vez que entrar uma palavra do céu, porque nesse canal só tem palavra do céu, que você possa ser abençoado e alcançado pelo Senhor também. Então vai aí e já compartilha com mais pessoas. Eu te peço, compartilha essa palavra porque é a palavra de Deus. Olha o que meu amor está dizendo. Você está muito melhor, meu amor, crescendo muito. Maravilha! Vindo de você é isso. Quem tem, os que tem que dar maiores testemunhos por nós são os nossos esposos, nossas esposas, os nossos filhos. Quem vive dentro da nossa família, quem vive dentro da nossa casa, são os que têm que ser os primeiros a dar testemunho de nós. Obrigada, meu amor. E aí, nessa questão do gosto musical, eu tenho os meus pais, graças a Deus os dois são vivos, e aí às vezes a gente precisa fazer alguma viagem e meu amor começa, vai colocar o Jair Pires, aí eu falo, ai meu bem, não aguento mais. Mas é a forma de honrar meu pai, porque ele gosta do Jair Pires. Aí outro dia, para não ficar tão, só no Jair Pires ida e volta, eu falei, vou colocar um Edson Thelma, que já é um pouquinho mais do que eu gosto, Mas é honrar, ouvir o gosto musical deles. Talvez nem seja o que vocês gostam. Então, não são apaixonados. E aí o meu gosto musical já entra na Shirley, já entra no Altos Louvores, já entra lá no Sérgio Lopes, outro estilo musical, o grupo Prisma, que eu gosto muito. E aí, o gosto musical dos meus filhos, meus mais velho, é Thales Roberto, é um dos que ele mais gosta. E aí, ok, bacana, coloca nele, colocava. E aí tinha dia que, nossa, eu já não estava aguentando mais. Mas eu deixava ele ouvir, porque a casa é nossa. Mas aí chegava num ponto que eu falava, meu filho, vamos trocar um pouquinho o repertório? Vamos ouvir um pouquinho do que a mamãe gosta? E é isso, uma troca. Tanto que eu falei para vocês, hoje ele escuta muito o Sérgio Lopes, que já é da minha geração, da geração do meu esposo. Aí o meu filho caçula vem e quer um outro estilo musical. E aí ele ouve. Teve um dia, foi até ontem, meu esposo, a gente foi colocar no YouTube, a gente queria ver uma programação lá, aí caiu no YouTube dele, no canal dele lá. Aí a gente foi lá, aí pegou e falou assim, gente, eu não sei como é que o Gustavo tem paciência para ouvir isso. Porque não é o nosso gosto, não é o que a gente para assistir. E tá tudo bem, porque a casa é nossa. É eu respeitar, é nós respeitarmos os nossos filhos. Olha, o Adair colocou, respeitar o outro às vezes pede uma renúncia da nossa parte. E quase sempre. Quase sempre. Então, meus queridos, o que a gente quis trazer nesta manhã, deixa eu ver as horas aqui, que eu tô meio perdida na hora. Já está dando aqui o nosso prazo, nós já vamos terminar. Mas eu queria deixar para vocês sobre o respeito. Por exemplo, eu vou falar com vocês de uma coisa que eu respeito e eu honro o meu marido. Eu não gosto de jiló. E aqui em casa só ele gosta de jiló. E quando eu casei, eu morava perto da casa da minha mãe. E às vezes ele comprava o jiló. E o que eu fazia? Minha mãe ama o jiló, meu pai também. Eu levava o jiló para casa da minha mãe e ela fazia o jiló para nós. Tá tudo bem, ele comia o jiló da mesma forma. Mas um dia eu falei, eu casei com meu esposo. Ele gosta de jiló. E aí eu comecei a fazer o jiló para ele. Uma forma de honrar e de respeitar e valorizar o meu esposo. Eu não como jiló, até hoje. Mas eu faço o jiló. Se ele quiser fazer, ele faz. Cozinheiro de mão cheia. Vocês precisam saborear a comida que ele faz.
Mas eu aprendi a fazer jiló, eu só não provo jiló. Aí o que eu faço? Eu coloco menos sal, para não salgar, porque eu não vou experimentar. E aí, se ele quiser, ele vai lá e salpica mais um pouquinho, coloco menos tempero, né? E aí, assim, você vai arrumando o jeito de você fazer na sua casa. Por exemplo, ele ama quiabo, e quiabo eu amo também. Mas o quiabo que eu faço me dá muito trabalho, porque eu faço, não sei se é da mesma forma que vocês fazem, então me dá trabalho. E ele fala assim, vontade de comer quiabo. Aí eu falo, ai, quiabo tá meio caro, não é época de quiabo. Mas quando ele compra quiabo, eu faço o quiabo que ele gosta. Às vezes tem alguma comida, igual, por exemplo, eu tenho um filho que prefere salpicão e o outro que prefere maionese. Eu vou fazer só um salpicão que é mais prático? Não, uma vez eu faço salpicão, na outra vez eu faço a maionese. Uma forma de honrar todos os filhos indistintamente. Quem ama, respeita. É isso aí, missionária Rita. A família que se respeita é mais feliz, com certeza. Tem menos briga, tem menos atrito. Gente, vamos dizer que a gente ama mais. Em vez de ficar arrumando, né, motivos. Porque quem procura, nem precisa procurar muito não, vai encontrar defeito no outro. Nem precisa procurar muito. Mas por que não procurar as qualidades? Por que não procurar as coisas melhores? Menos, que vão causar menos atritos. Oi, Silésia, bom dia, querida, paz do Senhor. Gente, a Silésia vai estar conosco semana que vem na live, uma prima muito querida. Vai estar conosco, todos vocês são convidados. Quarta-feira que vem. Então é isso, meus queridos. Fechando a nossa live nesse Mandamentos do Lar, falando sobre respeito. Respeite. Mostre, pratique, ensine com o seu exemplo. Respeite o seu marido, principalmente na frente dos seus filhos. Não tirem o respeito. Bateu, fez alguma coisa, colocou de castigo, você não concordou com o que falou, não fale na frente dos seus filhos. Chame em particular. Uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, isso vale com qualquer pessoa. Esse respeito, essa forma de honrar. Sabe como que você tem que fazer? Elogiar em público. Fale bem da pessoa. Se você não tiver nada para falar, fique calado. Mas se essa pessoa tiver uma qualidade, todos nós temos, fale bem dessa pessoa em público, mas corrija em particular. Não exponha seus filhos, não exponha seu marido. Não é porque você entrou numa rodinha que de repente começaram a falar mal dos seus maridos e você sabe que seu esposo tem todos aqueles defeitos e muito mais que você vai falar dele. Não haja com falta de respeito, principalmente na ausência, aonde a pessoa não está ali para se defender. Respeite, principalmente na ausência. Respeite a pessoa, honre a pessoa, valorize a pessoa. Eu sei que todos nós gostamos de ser respeitados, mas nós precisamos respeitar. Faça a sua parte. Coloque o protocolo que vai gerar respeito. Sabe, eu sou sincero mesmo. Eu falo mesmo, cuidado com a sua sinceridade, para que essa sinceridade não se torne uma falta de respeito. Eu sou positiva mesmo, eu não posso ser mentirosa, ser verdadeiro não quer dizer ser sem educação. Se você precisa dar uma opinião que vai contrariar, chame a pessoa em particular. Chame a pessoa em particular. Porque eu já disse aqui, vou dizer mais uma vez, quando você age com falta de respeito, num grupo de pessoas, não vai dizer sobre o outro que foi desrespeitado, vai dizer sobre você que não soube respeitar e honrar. Vamos ler aqui mais um comentário. Hoje é difícil ver as esposas fazerem o que a senhora falou e ali começam as indiferenças na união, porque a esposa não sabe fazer ou não gosta de algo que o marido gosta e o inimigo entra. Isso é abrir brecha. É verdade. É abrir brecha. Então, meus queridos, vamos fechar todas as brechas.
E o que depender de mim, a minha família vai ser abençoada. Eu peguei isso com o meu marido lá na igreja, no que depender, numa mensagem que ele fez, no que depender de mim. Tem coisa que não depende de você, mas tem coisa que depende. Tem coisas que você vai surpreender o outro, mas você que fez, por quê? Seja o marido, seja o filho, porque você é especial. Porque eu decidi honrar você. E se você fizer ele não perceber, com carinho depois você fala: oi, meu amor, eu fiz isso para você porque você é especial e Deus me ensinou, Deus falou comigo, eu quero te honrar. É isso. E as pessoas gostam de ser honradas e valorizadas. Você não gosta? Você não gosta que as pessoas te tratam bem? Então trate da forma que você gostaria de ser tratado. Ser sincero não significa ser grosso e mal educado. É verdade, meu amor. Sinceridade é uma coisa, falta de educação é outra bem diferente. E eu vou terminar falando aqui. O meu esposo disse: pastora Daí, eu profetizo que na sua família o respeito vai reinar e a sua família será uma bênção. Glórias a Deus, eu profetizo. Como serva do Senhor, como obreira na casa do Senhor, eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu vou terminar com o louvor. E eu tinha programado, não sei se vai dar para você ver ó, nos meus rascunhos, eu tinha programado de falar. E não deu, mas Deus levou para outro caso, não tem importância. Mas o que eu me preocupei em estar trazendo para você. Eu ia falar sobre Abraão e Isaac. Mesmo Isaac não entendendo. Mesmo Abraão já sendo muito velho, mais de 100 anos. Isaac respeitou o seu pai. Então você, filho que está aqui, independente da idade dos seus pais, independente se eles forem cristãos ou não, honre seu pai, honre sua mãe. Se o que ele te pede não fere as essências de Deus, se o que ele te pede não vai ferir o seu relacionamento com o Senhor, faça, obedeça, honre. Mas honre mais do que com palavras, honre com suas atitudes, com os seus gestos. E para terminar mesmo, amém. Gente, a evangelista Sandra é minha coordenadora do Círculo de Oração, uma mulher de Deus. Ela colocou: como é maravilhoso ouvir algo do céu. O Senhor abençoe todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, a sua vida, o seu ministério. E para fechar mesmo, porque eu vou fechar com isso aqui, porque no YouTube não vai entrar o louvor, então na hora do louvor eu vou conversando mais com você. Eu quero terminar com esse conselho aqui. Invista em estabelecer conexões verdadeiras e sinceras com seus filhos. Invista, o casal. Invista em estabelecer conexões verdadeiras e sinceras com seus filhos, para que depois vocês possam desfrutar desta relação. Invista, honre. Ainda que seu filho não entenda, seja pequenininho, ainda que a sua filha ainda não tenha entendimento, valorize, honre, lembre, esteja presente, porque um dia isso vai voltar para você. Você vai poder desfrutar dessas bênçãos. Meu querido, minha querida, fiquem todos na paz do Senhor. Se essa palavra disse algo para você, você vai no nosso Instagram e coloca lá no nosso convite. Eu convidei você para participar, ela não fica salva lá. Se essa live significou alguma coisa para você, primeira coisa eu quero te pedir, curte lá o nosso post, deixa o seu comentário. E você que está vendo aqui pelo Instagram, porque lá pelo Instagram só fica 1 hora salva. Mas se você está vendo pelo YouTube, se essa palavra falou o seu coração, se você chegou até aqui, que Deus te abençoe. Compartilhe com outras pessoas essa palavra. E eu quero falar para você aqui. Eu disse que nós vamos falar sobre alguns assuntos e ainda faltam alguns assuntos, mas eu vou ler novamente. E se algum assunto não estiver aqui, você me manda, que nós vamos estudar para conversar com você. Nós já falamos sobre diálogo, já falamos sobre carinho, já falamos sobre paciência. Respeito nós falamos agora. Nós vamos falar ainda sobre amor, sobre harmonia, sobre dedicação,
alegria, fé, e já falamos também sobre compreensão. Tem algum outro assunto que não está aqui, que você gostaria que fosse abordado? Mande para nós que nós vamos falar. Toda terça e quinta, às 8h30 da manhã, ao vivo pelo nosso Instagram, Missionária Valéria Dias. E depois aqui, salva aqui no nosso canal no YouTube. Você que está aqui no Instagram, vai lá no YouTube, Missionária Valéria Dias, se inscreva lá no nosso canal, nos ajude aí a continuar levando uma palavra de fé e esperança. Deus abençoe todas as famílias na terra. Deus abençoe você. Que Deus te dê graça, te dê força, te dê estratégia para que você retome o respeito na sua família. Amém? Você gostaria que eu falasse sobre irmãos? Vamos falar, manda para mim depois aí. Equilíbrio, autocontrole, podemos falar sim. Vamos anotar, vou pedir para alguém que está aqui anotar e me mandar depois. Nós vamos falar, olha, um beijo no seu coração. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Nós vamos estar de volta aqui na terça-feira, 8h30 da manhã. Eu aguardo você. Uma paz do Senhor para todos vocês aqui do YouTube.